Oi de novo, pessoal. Tava pensando e decidi tentar fazer uma série de dioramas sobre folclore brasileiro pro canal. E um tema bastante recorrente nessas lendas são cobras. Então, obviamente, pro vídeo de hoje, vamos direto ao ponto. Vamos fazer uma cobra. Eu não tenho muita prática com esculpir coisas, tenho bastante dificuldade e fico muito tempo tentando chegar num resultado minimamente aceitável. Ainda mais nessa escala, por mais que eu tenha feito uma cobra que é gigante proporcionalmente, ela ainda é relativamente pequena. Então, mesmo tentando fazer alguns detalhes, eu não tive exatamente muito sucesso. Eu olhei algumas fotos de referência e tentei fazer algo entre uma sucuri e uma jiboia, mas também me permiti algumas licenças poéticas por causa da minha falta de prática e também porque, bom, no fim das contas, é um bicho folclórico. Então, se algum biólogo estiver vendo isso, por favor, desconsiderar os erros, exageros e inconsistências. Mas como eu disse no começo, existem muitas lendas diferentes sobre cobras e serpentes no imaginário brasileiro, e cada uma delas tem sua variação dependendo do lugar onde a história é contada. A gente tem o boitatá, a boiúna, cobra norato e Maria Caninana, além de várias outras representações e narrativas que, assim como outras lendas, misturam elementos reais e sobrenaturais para transmitir conhecimento e ensinamentos com um fortíssimo componente simbólico. Para esse diorama, eu queria fazer umas ruínas de uma construção em pedra, então peguei uns pedacinhos de Depron, também conhecido como isopor pluma, que é uma placa de poliestireno extrudada que é mais resistente que o isopor comum e que permite fazer vincos e marcas para criar esse aspecto de pedra um pouco mais realista. É só ir fazendo as formas e texturas até conseguir o aspecto que você quer. E para base, eu usei a caixa dos personagens do vídeo passado, que, inclusive, se você ainda não assistiu, vai lá depois conferir. O link tá no card na tela e também vai estar aqui embaixo na descrição. Eu usei a mistura que vocês já devem estar cansando de me ver fazer com papel machê, gesso e água para criar a praia do rio. Tentei deixar o mais liso possível e encaixei minhas ruínas de Depron já pensando em como ia dispor os personagens também. Eu optei por não fazer uma margem mais elevada com barrancos e mata ciliar, porque nessa história especificamente vai fazer mais sentido ser assim. Já vou contar melhor. Dessa vez, para fazer o movimento da água, eu escolhi colar pedaços de papel toalha, criando um movimento em torno da serpente que eu queria que estivesse saindo da água. Por isso também já precisei posicionar a bichinha nesse momento. E como vocês estão vendo, é um diorama pequeno não só na escala, mas na área de terreno também. Então eu quis concentrar a ação mais ou menos no centro, sem poluir demais a cena, mas também criei alguns pontos de interesse visual para ficar mais interessante. É importante ir incorporando esses elementos no terreno da maneira mais natural possível, então algumas coisas precisam ser planejadas com antecedência até para encaixar melhor na história em si. Para esse vídeo, eu me inspirei na versão paraense da lenda de Cobra Norato e Maria Caninana, que dizem ser duas serpentes gêmeas, filhas de uma mulher indígena, que criaram-se nas águas por não poderem viver em terra. Cobra Norato é tido como forte e bom, uma serpente que habita o fundo do rio de dia e que se transforma de noite num belo rapaz. Maria Caninana, sua irmã, é conhecida como sendo má e violenta, e é também a serpente estrela desse diorama. Numa das versões dessa lenda, depois de muitos desentendimentos entre os irmãos, em sua briga final, Cobra Norato conseguiu prender Maria Caninana no ponto mais estreito e profundo do grande rio em frente à cidade de Óbidos, no Pará, onde ela permanece até hoje. E é aí que entram nossos outros personagens de hoje, esses três pesquisadores que decidiram explorar as ruínas de um forte histórico que até então estavam encobertas pelo rio. Felizmente ou infelizmente, a seca histórica do rio fez com que as ruínas reaparecessem, então os três calçaram suas galochas e foram ver de perto o que restou da construção. Mal sabiam eles que Maria Caninana agora podia alcançar a margem que antes era o fundo do rio, e ela então emergiu, dando bote a um deles, e está prestes a levar o pobre em seu redemoinho de água, enquanto os outros dois reagem como podem. Maria Caninana aqui é realmente uma cobra gigante, porque a maior sucuri já encontrada no Brasil tinha pouco menos de 6,5 metros de comprimento, o que faria com que ela tivesse mais ou menos uns 9 centímetros nessa escala. A que eu imaginei tem quase o triplo disso. Foi muito divertido pensar num cenário para essa lenda, e eu tenho a intenção de ainda fazer outras versões de cobras folclóricas brasileiras. Mas se você tiver alguma outra lenda que você queira ver transformada em diorama, me conta nos comentários. Curupira, Sereiara, alguma lenda regional ou local que quase ninguém conhece? Qual você gostaria de ver representada aqui?
E, mais uma vez, enquanto eu coloco cada coisa em seu devido lugar, vou aproveitar para agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Muito obrigada! Não esquece de deixar seu like se você gostou do vídeo e compartilhar ele com alguém que talvez também possa curtir esse processo. E agora, sem mais delongas, apreciem Maria Caninana em toda a sua fúria. Mais uma vez, muito obrigada por assistirem, não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não tiverem feito isso, e até a próxima!